Tá gravando já. Vamos colocar aqui, vamos aparecer agora para entrar? Toma o seu iPhone. É. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vocês estão alinhados com os planos de casal ou cada um tá puxando para um lado? Diz aí. Vamos falar disso hoje e agora neste vídeo. Diz aí, você e seu parceiro ou sua parceira estão construindo, compartilhando do mesmo sonho? Separamos 8 tópicos importantes para o casal com base no seu planejamento de vida. A gente decidiu fazer esse vídeo porque foi o divisor de águas que a gente multiplicou os resultados quando nós paramos de puxar cada um para cada lado. Simples assim. Então nós vamos falar 8 tópicos que nos fez enxergar a necessidade da gente parar, sentar e repensar o que cada um quer para sua vida, como casal e como pessoa no pessoal, né, no singular. O poder de um casal alinhado. Pra gente fazer o nosso planejamento, pra gente pensar no nosso futuro, a gente tem que estar conectado, né, na mesma sintonia para as coisas acontecerem, né, amor? Exatamente. Então, assim, claro que cada um, né, são pessoas diferentes. O Márcio tem os objetivos dele, eu tenho os meus objetivos, mas para a gente construir uma coisa nossa, né, né, amor? Nosso Exatamente. casal, né? Exatamente. Como um casal, a gente teve que se alinhar, né? Entrar na mesma sintonia e planejar junto o que a gente quer construir para o nosso futuro. Então, a gente descobriu através disso o poder que isso dá para o casal quando você literalmente passa a unir, né, a força, os desejos, as vontades e os objetivos de cada casal. Não é desrespeitar ou simplesmente abandonar o que cada um quer no seu singular, mas é justamente fazer sentido, né? O que mais faz sentido para nós como casal e para nossa vida no futuro? Então é exatamente isso que a gente criou como chamado do o poder do benefício, o poder de um casamento alinhado. O segundo tópico, o maior sabotador é a falta do alinhamento do casal. Concorda? Concordo. Por exemplo, ele quer investir. Imagina, vamos supor, se a gente não tivesse na mesma sintonia. Ele quer investir, eu quero gastar. Ele quer quitar dívidas e eu quero fazer mais dívida. Então, se a gente não tiver, né, o casal não tiver nesse alinhamento, né, nessa sintonia, o casal não tiver nesse alinhamento, as coisas não vão acontecer, gente. E cada um acaba puxando para um lado, que é o que acontece na maioria dos casos. Veja bem, não se trata de você abandonar o que você quer, ou você deixar de fazer o que você gosta. Se trata de você estar em paz com o que você quer. Se você, por exemplo, não atender os seus objetivos pessoais, planeje, tudo bem. Mas tenha também um propósito com o seu esposo, com a sua esposa. Isso precisa ser conectado. A partir do momento que nós identificamos isso de uma forma primária, de uma forma responsável e maior, ou seja, como um objetivo maior, nós conseguimos entender que ele é o piloto da nossa vida. Por quê? Simplesmente, eu e ela, nós conseguimos somar um com o outro. Então, 1 mais 1 é 2. Quando ela puxa para um lado e eu puxo para o outro, vai ser 1 mais 1 é 1 para cada lado. Por exemplo, o poder do orçamento do casal. Hoje nós temos um orçamento duplo. Então nós temos 2 vezes uma potência, né? Nós temos 2 vezes a vontade de conquistar as coisas. Se ela puxa para um lado ou eu puxo para o outro, automaticamente não acontece. Vai ser repartido. Então, é dividido pela metade, né? As realizações se ela puxar para um lado e eu puxar por outro. Por exemplo, vamos supor que ela quer comprar uma casa. E eu não quero comprar uma casa, eu quero comprar uma chácara.
se cada um querer comprar isso individualmente, ela vai levar muito mais tempo para comprar uma casa sozinha e eu também vou levar mais tempo para comprar uma chácara sozinha. E não é essa a intenção, né, gente? E não- Casamento, na verdade, você não constrói as coisas sozinho quando você tá num casamento ou quando você tá casado. Não tem como você construir, querer adquirir as coisas sozinho se o seu parceiro não te ajudar ou não contribuir com esse mesmo desejo que você tem. Então, assim, nós demoramos para se encontrar dessa forma, né, amor? Assim, demoramos assim, nós estamos juntos há 16 anos. Ou vai fazer 16? Vai fazer 16. Vai fazer 16 anos. Então, assim, não foi, começamos a se relacionar, a gente já tinha esses objetivos. Não. Não. Isso foi construído ao longo A gente do foi tempo. construindo isso ao longo do tempo, né? E também não quer dizer que, por exemplo, eu tenho os meus sonhos, ele também tem os dele. Exatamente. Entendeu? Não quer dizer que a gente não vá realizar isso. Só que você tem que desistir. que você tem que desistir ou que você tem que deixar de fazer o que você quer para fazer o do outro. Não é essa a intenção. É muito pelo dentro do contrário, né? casamento. É simplesmente ter um plano em comum juntos, né? Tem um plano em comum, ou seja, vocês dois planejem junto Exato. algo para a vida. Por quê? Porque é benefício para o casal, né? Então, o terceiro tópico a gente pode dizer que é isso, né? Ter um plano de vida em comum, Exatamente. certo? E o quarto tópico? O dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Exatamente, o dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo, ou seja, o dinheiro, ele vai fazer com que a gente tenha pontos que vai nos lançar, vai ser a escada que a gente precisa caminhar. Mas o objetivo não é o dinheiro em si, é a conquista do casal, é a conquista e o bem-estar, ou seja, é o que o dinheiro vai proporcionar para nós com essa parceria em comum, sabe? Ou seja, o que nós combinarmos, o que nós planejarmos juntos e colocar dinheiro junto nisso, qual o benefício, né, para nós? Então é esse ponto de equilíbrio que você consegue trazer, o equilíbrio que o dinheiro faz com o objetivo que você quer conquistar. Exatamente. Então, assim, o nosso objetivo hoje é construir segurança, liberdade e tranquilidade. A nossa renda que a gente tem no nosso trabalho, a gente conta como uma só. A gente não tem essa divisão, tipo assim, você trabalha, ganha seu salário e eu trabalho e ganho meu salário. Não. Hoje, nossas despesas, nossos investimentos, está tudo em uma coisa só. Não está dividido, né? Cada um faz o seu. A gente não faz dessa forma hoje. Né, amor? Exatamente. E, por exemplo, aquilo que ela quer muito para ela, pessoalmente, a gente inclui, já que é uma coisa importante para ela, a gente inclui no nosso planejamento de vida. Aquilo que eu quero para mim, que é muito importante, nós incluímos também dentro do nosso plano de vida. Cada um com a sua prioridade, por conta do seu tamanho. Por exemplo, ela tem planos pessoais que ela quer conquistar. Nós incluímos isso no nosso plano de vida. E aí, claro, matematicamente tem que ter prioridade, né? O que é mais alcançável? O que pode vir primeiro ou o que é prioridade. Então nós definimos o que é prioridade, que, por exemplo, é o que ela quer. A gente definiu como prioridade, que é algo que vai fazer bem para ela e ela quer muito. Então ele já entrou na prioridade dos planos. Então a gente vai junto fazer com que ela tenha esse resultado, esse alcance, com que ela conquiste logo esse objetivo dela. Porque depois nós dois juntos vamos focar no que eu quero conquistar junto com ela. Então, ou seja, eu quero que ela conquiste e eu vou ajudar ela, e ela quer que eu conquiste e ela vai me ajudar. Ou seja, eu acabo querendo o que ela quer e ela também quer o que eu quero. Certo? Ok. Então, assim, para fechar aí esse tópico, né, hoje a gente trabalha, a gente tem um objetivo só. Então, hoje o nosso objetivo é o quê? É trabalhar, investir e colher no futuro. Exatamente. Esse é o nosso objetivo hoje, entendeu? Então, a gente está trabalhando junto nisso. A gente não está cada um fazendo o seu. A gente está trabalhando junto. Então, e entra aquela outra questão do alinhamento. E para isso, a gente tem que estar alinhado. Exato. Porque não adianta nada, né? Você se trabalhar, você e seu parceiro, seu marido, né? Seu namorado, seu noivo, não sei. Você trabalhar e
chegar no final da coisa, cada um quer uma coisa e não tem aquela sintonia. E então, cada um acaba puxando para um lado, exatamente. Né? Então é isso, gente. Nosso objetivo é trabalhar, investir para colher no futuro. Exatamente. Então o quarto tópico é exatamente isso. O dinheiro é uma ferramenta, não o objetivo final, tá? Quinto tópico. Pequenas decisões diárias constroem grandes resultados. Ao longo da nossa história, a gente vai bater muito nessa tecla, porque as decisões diariamente bem tomadas, ela vai fazer diferença lá na frente e vai te trazer os maiores resultados. E isso é um diferencial que todos nós podemos alcançar. Só que aqui entra uma coisa que às vezes é difícil, que é disciplina, constância, conversa, diálogo, bate-papo, abre teu coração, fala o que você pensa, no caso de pessoas casadas, que, né, dividem uma vida junto. Então nós fazemos muito isso. E eu vou dizer mais, vou até pegar de surpresa. Quando nós batemos o martelo na realização dos nossos sonhos, no qual influenciaria muito o meu desejo, ela disse para mim, ela chegou em mim e falou bem assim, vem cá, você quer isso? Eu quero. Então nós vamos fazer. Nós vamos fazer assim, assim, assado, tal, como se ela automaticamente configurasse toda a nossa vida junto em prol daquele desejo que era meu. A partir daí, esse desejo se tornou dela. Então isso me motivou, isso me fez com que eu admirasse mais ainda ela, me fez me sentir mais seguro. Não estou falando de relacionamento, tá? Eu estou falando, além disso, simplesmente a cumplicidade da gente compartilhar os mesmos sonhos e um ajudar o outro. Não é competir um contra o outro, simplesmente cada um por si. Entendeu? Então, esse quinto tópico, que é as pequenas decisões diárias trazem grandes resultados, é porque nós temos que, no dia a dia, estar sempre disciplinado, sabe? Focado, não perde o foco. Por exemplo, gente, imagina que, sei lá, de repente você quer sair, né? Você quer sair com sua família. E naquele momento, você não está em condições de fazer um passeio, vamos supor, caro. Né? Por exemplo, a gente gosta muito de ir no shopping, né? Sair com as crianças. Então a gente gosta muito disso, de cinema, né, amor? Exato. A gente gosta de comer fora. Só que nem sempre a gente pode fazer isso, né? Por quê? Porque se a gente ficar fazendo isso sempre, a gente vai sair do nosso planejamento, exatamente, vai sair do nosso foco e as coisas começam a desandar. Exatamente. Então essa questão da gente se policiar também, por exemplo, evitar gastos desnecessários. Né? Exato. Quer passear? Beleza, vamos programar 1 ou 2 vezes no mês, colocar aquilo no orçamento para fazer acontecer, sem que a gente saia do nosso objetivo. Lembrando, do gente, nosso foco, né? Lembrando que nosso orçamento, daqui a pouco nós vamos compartilhar com vocês aquela planilha de custo fixo, lá nós temos já um valor destinado para lazer. Então, a gente está junto, empenhado em fazer com que aquilo não se desprograme, né? Com que aquilo não passe do limite. Contando que até as crianças, né, amor? As crianças, quando querem alguma coisa que foge um pouco do padrão, eles mesmos perguntam, tem margem? Nós temos margem para poder ir em tal lugar? Mas dá, papai? Dá, mamãe? Exatamente. Dá pra gente fazer isso? Então, até eles, nesse nosso planejamento, nesse nosso objetivo, estão inseridos, entendeu? E, inclusive, nós conversamos com eles, né, sempre sobre as finanças, a importância da economia, do investimento, e nós compartilhamos com ele, claro que de forma temática, de forma mais simplificada, as decisões da nossa vida. A gente compartilha com eles o que a gente precisa fazer, mais ou menos quanto tempo, os benefícios, os prós e contras, né? Então eles a administração entendem do dinheiro, porque eles também têm uma mesada mensal, exatamente, né? A gente dá para eles também, então a gente ensina eles a administrar, né, o dinheirinho que eles ganham. Então assim, é muito importante isso também, compartilhar, né, com a família toda, com os filhos, para fazer as coisas acontecerem, né, como tem que ser, né, amor? Exatamente. E a gente vai se ajudando, por exemplo, às vezes a gente momentaneamente acaba caindo numa tentação. Aí um ajuda o outro. Quando ela fraqueja, eu vou lá e puxo. Amor, calma, cuidado com o orçamento. Às vezes às vezes eu tô impulsionado numa coisa, opa, empolguei. Acontece, gente. Acontece. Não é assim, nem sempre, às vezes a gente sai do foco, mesmo sem querer, entendeu? Então às vezes ele se empolga com uma coisa, por exemplo, quer comprar, sei lá, um videogame, quer comprar uma câmera nova, quer comprar um celular novo. Exatamente. Entendeu? Então às vezes a gente tá sempre assim,
um Policiando o outro. policiando o outro, entendeu? Se ele se solta um pouquinho, fala, não, amor, vamos esperar um pouquinho, ou a mesma coisa comigo, se eu me solto, ele fala, não, amor, vamos esperar um pouco. E é uma coisa engraçada, né, amor? Porque, assim, graças a Deus, é uma realidade que, por exemplo, nós podemos adquirir, nós podemos comprar, só que não é Não é a o hora. momento, a hora e a maneira de comprar, de descapitalizar X quantia para comprar aquele equipamento, tá? Então, assim, pessoal, a gente quer até deixar uma mensagem nesse quinto tópico, que é o quê? Patrimônio não se constrói com grandes salários, com grandes valores que você acaba ganhando ao longo da vida. É no seu dia a dia, nas pequenas decisões que vai fazer a diferença do resultado que você vai ter para sua vida. E Então, na união do casal. com base na união do casal, exatamente. Isso é mais importante. Então pronto, sexto tópico. O casal precisa ser uma equipe? Com certeza. Com certeza. Nós somos uma equipe. É exatamente isso que a gente precisa ser. Não só o casal, como os nossos filhos também, a nossa família. Exatamente. Nós somos uma equipe, né? A nossa família é uma equipe. E o que uma equipe faz? Ela não defende um ao outro, ela não dá suporte um para o outro, ela não fica numa posição de base para você poder passar a vez, né, quando alguém precisa. Então é exatamente isso que precisa acontecer para as coisas ficarem literalmente palpáveis e leves para cada um, né, a fim de que os objetivos sejam sempre realizados e a gente não perca a constância, a disciplina. Não é fácil, ainda mais quando você precisa, às vezes, conquistar N coisas na sua vida. Você, quando passa a poder, você acha que você já simplesmente pode comprar. A gente pode comprar, vamos lá e compra. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Exatamente. Nem sempre dá pra gente fazer isso. Então, e essa questão liga pro tópico 7, que é o papel do apoio emocional. Exatamente. Exatamente. Então, passando já do sexto para o sétimo tópico, então, o papel do apoio emocional. Inclusive, vou deixar você falar, porque isso aqui é bem importante. É verdade, gente. A gente sabe que nós, mulheres, né, somos muito mais emocionais que os homens. Pronto, e eu não sou diferente, né, gente? Então, tem dias que, às vezes, né, bate aquele cansaço, ou, por exemplo, quando eu tô muito cansada, às vezes eu não quero cozinhar, eu não quero fazer nada, entendeu? Aí eu falo pro Márcio assim, amor, vamos comer fora, ou vamos pedir alguma coisa, ou vai lá, compra alguma coisa. Outra questão também, às vezes quando a gente tá triste, alguma coisa, a gente quer comprar alguma coisa pra poder, né, amor? Descontar naquilo, né? Então... Seria uma certa frustração, pronto, com alguma coisa, Exato. O cansaço. O próprio cansaço, a fadiga, às vezes deixa a gente um pouco... não é bem frustrado, né? Mas deixa a gente um pouco, assim, fadigado. E aí você acaba querendo usar isso como uma válvula de escape. E, de certa forma, não é, né? Exatamente. Então, aí é a hora que ela me apoia, né? Eu apoio ela. Eu acho que eu recebo muito mais apoio emocional dele do que eu dou pra ele. Porque, pronto, a gente como eu disse, mulher é mais emocional. Então, às vezes, até naquele período, né? Aquele período que a gente tá na TPM, não sei o quê, a gente quer, sei lá, fazer alguma coisa diferente, entendeu? E eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês, garotos, para os homens. É justamente nesse momento que nós devemos fortalecer as nossas companheiras e não enfraquecer. Quando eu falo enfraquecer, não é que vocês fazem isso com palavras ou, né? É simplesmente o fato, às vezes, de ignorar, de não dar atenção. Eu também tento me policiar com isso. Não sou certinho, não, perfeito. Às vezes eu posso até falhar. Às vezes não, eu falho, eu não sou perfeito. Mas eu tento perceber, eu tento observar, eu tento colocar ela numa posição que ela não está sozinha, que ela pode compartilhar, enfim. Realmente fazer com que aquele dia, aquele momento fique mais leve. Para vocês terem uma ideia, eu não sabia cozinhar. Não tenho lá dotes para isso. Quando a gente casou, né, quando a gente foi, né, morar na mesma casa, no mesmo teto, o Márcio não sabia fazer um arroz. Não. Ele sabia fazer só miojo, gente. Miojo. E fritar ovo, né, mano? Fritar ovo. Ou nem fritar ovo, sabia? Acho que sim. Pronto. Então, assim, ele aprendeu comigo, né? Eu fui ensinando ele, e ele também, com a força de vontade que ele tinha, ele foi aprendendo. Hoje, ele cozinha melhor que eu.
Agora, A comidinha dele é uma delícia. modesta. Não, ó, Agora, melhor que a assim, minha. por que ela tá dizendo isso? É porque simplesmente eu queria fazer? Não é porque eu queria fazer, eu quis fazer. É porque eu senti a necessidade de ajudar ela. Momentos dela tá cansada cuidando dos filhos, vindo do trabalho, limpar a casa. Ela tem muito mais papel que eu dentro de casa. As crianças buscam mais ela todos os dias do que eu. Verdade. Acho que é normal. É verdade. E Eu recebo muito mais ligações. quando são decisões assim, de peso, normalmente eles recorrem a mim ou recorrem a ela para recorrer a mim. Exato. Mas quando é as coisas do dia a dia, porque ela que cuida da roupa, do cuidado da casa, então eles estão sempre procurando ela. Então normalmente ela está mais ocupada. Então, isso veio justamente no intuito de quê? De fortalecer ela, de eu estender a mão e ajudar. Por exemplo, ela estando cansada, cuidando dos filhos e tal, eu vou, faço comida, lavo uma louça. Compramos até máquina de lavar louça na época para ajudar ela a lavar louça. Ai, gente, melhor coisa, sério. E é bom mesmo, hein? Nossa, ajudou muito. E eu acho que nós já estamos indo pro 8º tópico, certo? Que é o exemplo para os filhos. A gente já falou um pouquinho aqui, né? Exatamente. Esse aqui é a cerejinha do bolo. É o que a gente acaba entregando para os nossos filhos. E parte do que hoje a gente faz, eu consigo ver o que os meus pais faziam lá dentro da minha casa. Então, assim, é um prazer, né, tá revivendo isso e transmitindo isso, que é muito importante para os nossos filhos. Então, gente, isso é uma coisa muito séria. Os nossos filhos são a cópia dos pais. Nós somos os primeiros exemplos que o filho vai ter da vida. Então a gente tem hoje a certeza de que nós estamos dando os melhores exemplos para os nossos filhos, seja no comportamento social, seja no comportamento com a família e principalmente na valorização entre família, né? O crescimento do time, né? E é isso. Hoje, tudo que a gente faz, tudo que a gente vai planejar, inclusive até uma viagem, né, amor? A gente sempre tenta participar eles, né? A gente senta na mesa, né? E a gente coloca ali, né? O que a gente quer fazer, o que a gente quer planejar, como a gente quer planejar. E, inclusive, a gente pede a opinião deles também. Entendeu? Porque a gente quer fazer eles participarem disso. E é importante isso. Exatamente. Né? Que eles participem. Por quê? Porque é que nem a gente disse no começo, nós somos uma equipe. Entendeu? Então, às vezes, se um pensa diferente, ou se outro quer outra coisa, a coisa não funciona. Então, a gente tem que estar sempre numa... como que eu posso dizer? A gente tem que estar sempre alinhado no mesmo objetivo, no mesmo planejamento, para fazer a coisa acontecer de verdade. Por exemplo, agora, em final de junho, acaba as aulas, vou entrar de férias. E a gente quer fazer uma viagem. Exatamente. A gente quer fazer uma viagem. Antes mesmo da gente pensar nessa viagem, a gente sentou já com eles, né? E já conversamos, já explicamos e já planejamos. E eles ajudaram a escolher e a planejar. Ajudaram a escolher e a planejar. Então, é muito importante que isso aconteça com os filhos também. Exatamente. Contanto que quando eles queriam, né, lazer, passeio, a gente falava, olha, mas nós não combinamos a viagem. Exato. Então nós temos que economizar mais, esse gasto a gente não pode ter agora, senão a gente não vai ter margem para poder ir para a viagem. Exatamente. Por quê? Porque eles sabem do nosso orçamento, eles sabem, não valores detalhadamente, mas eles sabem o alcance do orçamento, os objetivos da nossa vida, o que nós precisamos poupar para investir. Em resumo, a gente quer deixar para vocês uma mensagem do Juros da Estrada. Um casal alinhado não é aquele que nunca discorda das coisas, das decisões. Certo? Certo. Isso acontece muito. Exatamente. Você tem uma opinião, eu tenho outra. Exatamente. Isso acontece, gente. É um casamento. Um casal alinhado é justamente isso. Mesmo discordando, eles continuarão caminhando para o mesmo destino. Certo? Então, fiquem aí com essa mensagem, tá? Um carinhoso respeito a toda a família, né, do Brasil e do mundo inteiro que estão lutando por uma vida melhor, por uma educação melhor para os filhos, e continuem essa caminhada. Nós estamos aqui também fazendo a nossa parte, o nosso papel, e vamos compartilhar com vocês toda a nossa trajetória e os nossos projetos, né, e as estratégias que a gente tem usado para nossa vida, seja pessoal. Quem tá me ligando, gente? Meu filho. Exatamente.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Quem gostou, comenta aí, deixa seu like. É muito importante pra gente, para fazer com que o algoritmo entenda que esse vídeo está sendo relevante. E deixa nos comentários o que vocês querem ver. E deem opiniões também. Deem opiniões, vocês exatamente. querem saber de alguma coisa, a gente pode, né, pesquisar, procurar, falar para vocês. Exatamente. Estamos saindo hoje às 9 da noite, né, para ir para Vigo, na Espanha, para poder descarregar, carregar e subir para França. Então fiquem ligadinhos que o vídeo de amanhã já tem a gente, ó, na boleia já. E a gente vai pro próximo vídeo começar a falar de renda fixa e os produtos que os bancos oferecem, que é o CDB, LCI e LCA. Vamos falar desses 3 produtos top e importantes para nossa vida de investidor. Beleza? Beleza. Ficamos então, pessoal, agradecidos por mais uma vez vocês estarem com a gente e até o próximo vídeo. Até a próxima.